Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a utilização do humus depois que ele é retirado da composteira. Então nós estamos com todos os insumos necessários para fazer a montagem de um vaso, certo? E plantar alguma espécie de planta, certo? E cada insumo eu vou explicar qual o motivo e para que serve, e entre eles está o humus, que vai ajudar a conferir maior qualidade para o substrato desse vaso, certo? E permitir que as plantas cresçam de uma maneira mais saudável. Então a primeira coisa vai ser a gente fazer uma base de brita na base do vaso, tá? E isso vai conferir permeabilidade, vai permitir que a água, quando a gente regue o vaso, a água flua e não fique acumulado nesse vaso. Então essa camada pode ter cerca de 2 a 3 centímetros, tá? Não precisa ser muito espessa. Bom, depois da camada de brita, a gente pode utilizar uma manta geotêxtil, né? Muitas vezes conhecida como manta de bidim, que serve para que flua por ela apenas a água e a terra, né, o substrato da planta permaneça dentro do vaso. Na verdade é um artigo opcional, tá? Não é obrigatório, mas assim a gente recomenda que se use. Então basta que seja coberto a base do vaso, que já é suficiente. Depois dessa manta, a gente vai propriamente para a questão do substrato a ser montado, né, construído, a mistura, para que a gente chegue numa composição legal para as plantas. Obviamente que vai variar esse substrato de acordo com a planta, tá? A gente recomenda que metade do vaso seja formado por terra preta, 1/4 por areia e 1/4 pelo humus, tá? Então essa mistura vai conferir, né, vai ser uma característica de um substrato padrão que a gente costuma utilizar para as nossas plantas. Então eu vou fazer essa composição agora e vou plantar um vaso com poejo, que é uma planta que pode ser usada para fazer um chá, fica bem gostoso. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar todos os ingredientes dentro do vaso, vou fazer a mistura, certo? E depois vou plantar essas mudas de poejo. Depois do plantio também eu vou fazer a parte da cobertura, que é uma parte importante, né, para a manutenção de algumas características do solo. E por final a gente vai fazer uma rega com biofertilizante, tá, com água e um biofertilizante diluído, que também vai conferir uma característica, né, de maior nutrientes para o solo. Então, de terra preta tá bom. Agora eu vou fazer a colocação da areia. É importante ressaltar que essa areia tem que ser uma areia grossa, tá? Porque a areia fina acaba não permitindo que o substrato fique bem drenado, tá? E esse é o objetivo da areia. Como ela é mais grossa, os grãos são mais grossos, ela permite que a água flua mais, né? Saia do vaso e não fique aquela umidade acumulada. Essa umidade acumulada muitas vezes colabora para o apodrecimento das raízes e pode matar a planta. Bom, agora eu vou fazer a colocação do humus, tá? E aí eu quero falar um pouco a respeito do humus, como a gente utiliza ele. Aqui vocês podem ver que ele tá bruto, né? Como ele sai da composteira, que ele fica mais agregado, assim, mais úmido. E aqui já após o processo de secagem e peneiramento, tá? Na verdade, o humus pode ser usado da forma como ele sai da composteira, mas a gente indica que, se possível, se faça a secagem e peneiramento, porque dessa forma a gente consegue espalhar esse humus por todo o vaso e deixar o vaso mais homogêneo, tá? Porque assim, da forma que ele vem, acaba que ele fica mais agregado, fica difícil espalhar. Bom, então agora que já estão todos os insumos aqui dentro do vaso, eu vou fazer a mistura, tá? E vou fazer depois a colocação das mudas
E por fim eu vou colocar mais um pouco de terra preta por cima e a cobertura com folhas secas, né, que é para manutenção principalmente de umidade do solo. Vou fazer o plantio agora das mudas de poejo. Eu vou fazer um buraco assim, né, do tamanho mais ou menos desse torrãozinho que tá? Às vezes algumas plantas, quando elas vêm com raízes muito grandes, já enroladas, é conveniente a gente fazer o corte da raiz, tá? Aqui na parte de baixo, para permitir que ela cresça melhor no vaso. Bom, agora que elas já estão plantadas, eu vou fazer só uma cobertura final com terra preta e depois as folhas secas para proteger o sol. Vocês não precisam se preocupar em querer colocar o vaso assim, a terra até um nível muito alto, até porque depois na hora de fazer a rega, se a gente deixa um substrato muito alto, né, acima da borda do vaso, quando a gente faz a rega acaba que a água drena para fora do vaso, né? Então é importante deixar ele um pouquinho mais baixo, tá? Ou pelo menos no mesmo nível, porque depois a terra vai dando uma assentada, tá? Para que quando a gente regue não tenha esse problema de a água escoar para fora do vaso. Então agora, para finalizar, eu vou botar uma camada de folhas secas aqui, tá? Que a gente vai usar para fazer a proteção desse solo, tá? Principalmente porque a ação do sol acaba fazendo com que evapore muito essa água, então a gente tem que regar com mais frequência, tá? Outro motivo é que muitos bichinhos que fazem bem para o solo, né? Eles acabam se desenvolvendo ali e eles ajudam no desenvolvimento da planta. Se a gente deixa um solo desprotegido, acaba que a incidência do sol não permite essa vida da biota, né? Mesmo que seja um vaso. E por fim, então, eu vou fazer a rega, né, dessas mudas e vou aproveitar e já vou diluir um pouco de biofertilizante. A gente até já tem um outro vídeo que fala sobre isso, mas como é uma prática que a gente também faz quando a gente planta, eu vou aproveitar e vou fazer aqui no final. Então aqui a gente tem um regador que já está cheio, tá? Então eu vou colocar mais ou menos metade dessa garrafinha de biofertilizante para diluir nesse regador que tem em volta de 3 litros, tá? Então agora a gente vai para a nossa última etapa, que é fazer a rega desse vaso, e aí ele já está pronto para descansar, né, para a planta poder se desenvolver. Sempre que vocês forem regar, quando possível, se puderem não molhar, quanto menos molhar as folhas melhor, tentar fazer a rega direto, né, na base da planta é melhor, porque isso não favorece que tenha a presença de fungos, né? Quando a gente molha as folhas da planta, isso pode favorecer os fungos, principalmente agora no inverno. Mas claro, isso é uma dica assim, que é importante, mas é um detalhe. Se não for possível, não tem problema. Até porque o próprio sol também acaba evaporando essa água, então não tem problema. Certo, pessoal? Então aqui a gente encerra o nosso vídeo sobre a utilização do humus. Se vocês tiverem alguma dúvida mais a respeito desse processo, é só mandar a mensagem pra gente que a gente responde ou depois faz algum vídeo a respeito da dúvida. Obrigadão, até mais!